E ele é uma pessoa que a gente admira demais. Amamos você, amamos a sua vida, amamos a sua família. Palmas para o Senhor Jesus. Nosso amado diácono Carlinhos, em nome de Jesus. Hoje ele chegou cedo aqui, ele hoje está com a unção de Neemias. Oh, glória! A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje eu cheguei cedo aqui, que eu estava na palavra. Então comecei a preparar um culto desde tempos atrás, mas hoje foi a forma solene que eu tinha de prestar gratidão ao Senhor por estar aqui na presença dos irmãos, por ter essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Isso daqui é apenas um roteiro para não se perder. E interessante desta palavra que o Espírito Santo me testificou no meio do mês de março. Eu estava no computador fazendo alguma coisa, não sei se eu estava estudando, se eu estava mandando planilha para a empresa em relação aos meus atendimentos, não lembro muito bem disso, mas só sei que o Espírito Santo me testificou de uma maneira tão forte sobre esta palavra, e eu fui buscar imediatamente a palavra do Senhor. E fiquei meditando ali na palavra, fiquei ali estudando a palavra, né? E o Senhor falou, ó, essa posição aí eu não quero que você tenha. E eu entendi que esse culto não é só para os irmãos. Esse culto é para mim. É para o meu coração. E os irmãos, o Espírito Santo vai trazer também essa contestação do Espírito Santo para o coração de cada um dos irmãos. E o Senhor falou comigo fortemente nessa palavra, e eu entendi que tinha que trazer essa palavra para a igreja, mas eu não queria falar com o pastor. Pastor, eu quero pregar hoje, porque isso daí é a vontade do homem, da carne, e eu não queria a minha vontade, eu quero a vontade do Espírito Santo. Passou a metade do março, no início de abril, e semana passada o pastor mandou uma mensagem: querido diácono, te convido para trazer uma palavra, e esta palavra testificou. Aí eu falei, Senhor, essa palavra é realmente essa palavra, que é uma palavra que não é muito palatável, mas nós precisamos ouvi-la assim como eu precisei ouvir. E o Senhor me deu umas experiências esta semana com esta palavra muito marcante, testificando o que é esta palavra. Então trouxe essa palavra, irmãos, não é nada pessoal, esta palavra não é nada de recado para ninguém. O único recado que é dado é pelo Espírito Santo. Não é uma exortação, muito pelo contrário. Não é um apontamento para ninguém, mas hoje é um culto de reposicionamento. É um culto de regeneração de vida. É um culto que precisamos ser transformados hoje. Não podemos sair daqui como entramos. Precisamos entender o que o Espírito Santo está dizendo à igreja hoje. E o interessante desta palavra é que quando eu estava aqui colocando ali os louvores, ajudando ali o meu amigo e irmão, muito amado, Júlio, a Kathleen veio e falou o último hino sobre o arrebatamento. E esse texto é justamente falando para que nós viemos nos consertar com o Senhor, para que possamos ser arrebatados com o Senhor Jesus. Júlio, eu não coloquei aí, mas o Espírito Santo agora está me revelando sobre Marcos capítulo 11, versículo 12 e 14, esse vai ser o texto base. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar grandiosamente e que o Espírito Santo venha falar à igreja. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. A palavra do Senhor aqui está falando sobre Jesus, quando saiu de Betânia e foi a Jerusalém. Pode ir. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti.
e seus discípulos ouviram isso. Por favor, Júlio. 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar o que ali vendia e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Só até aí. Então, essa história, que a maioria já conhecem, fala de um momento que Jesus amaldiçoou a figueira. E o culto desta manhã é justamente o que o Senhor falou comigo na minha casa. O que você prefere? Você prefere ter essência ou você prefere ter aparência? E isso foi um encontro bem forte que o Senhor me deu. Nem comentei com a Daniele, nem comentei com minha filha, mas o Senhor vem removendo a cada dia uma situação que eu já venho lutando há 1 ano e meio. E no culto do irmão Jefferson, o Senhor falou grandiosamente comigo que estava estancando aquela luta. E uma luta interna, irmão. Não é a luta contra o homem, não é a luta contra a carne, não é a luta contra as pessoas, mas é uma luta interna. E eu me emociono muito, não de tristeza, mas eu me emociono de felicidade, porque Deus me amou de uma tal forma que Ele me libertou. Ele me restaurou. E assim como Ele me libertou, Ele vai libertar você essa semana. Ele vai libertar você hoje. Ele vai libertar você agora, nesta palavra, no nome de Jesus. Por gentileza, Júlio, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então, a gente está falando aqui agora sobre a figueira que o Senhor amaldiçoou. Então, lá em Gênesis, a figueira representa várias simbologias, tem vários significados, a figueira. E o primeiro significado é essa: abriram-se então os olhos de ambos, falando sobre Eva e Adão, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então essa palavra está falando que a folha da figueira servia para cobrir o pecado e para cobrir a vergonha. Este era o momento que Deus tinha ali para aquela função da figueira. Ao invés de alimentar Adão, alimentar Eva, ele cobriu as folhas pelo pecado e vergonha. 1 Reis 4:25. O segundo momento que o Senhor fala sobre a figueira, fala o seguinte: Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. O Senhor falando sobre o sinal de paz, segurança e prosperidade. E esse mesmo texto, igualzinho, fala em Miqueias capítulo 4, versículo 4, quando Miqueias profetiza um novo momento para Jerusalém, para Israel e também para a igreja. O terceiro momento, Abacuque 3:17, o Senhor fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Por favor, Júlio, próximo. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então a figueira está falando sobre escassez, está falando sobre a provação e a dependência que nós temos do Senhor Jesus. E o importante, irmãos, dessa palavra é que quando Jesus saiu de Betânia e foi para Jerusalém, faltava 1 semana para a Páscoa. E nós temos 1 semana para a Páscoa. Então eu falei assim: Senhor, não pode ser coincidência, né? Não pode ser o Espírito Santo tocando forte aí para a palavra. E o Senhor nos trouxe essa palavra, que pode até ajudar o irmão aí no texto. Essência ou aparência? Quando a aparência, nós temos apenas aparência. Quando apenas nós temos aparência. Esse é o título do texto de hoje. E para introduzir o tema, o Senhor
nesse momento que ele sai de Betânia, Betânia é esta cidade que Jesus estava hospedado, que a família de Lázaro hospedou Jesus, que ali em Betânia Lázaro foi ressuscitado, que ali em Betânia que o Senhor teve um encontro com Marta e Maria, que Maria estava ansiosa em determinados assuntos e Marta estava ansiosa em determinados assuntos e Maria estava esperando no Senhor. Esse é mesmo a mesma cidade que o Senhor estava saindo de Betânia para Jerusalém. E o espaço de Betânia para Jerusalém é em torno de 3 quilômetros. E o interessante dessa palavra, irmão, que o Senhor fazia e faz um milagre positivo. O Senhor curou o leproso, o Senhor curou os cegos, fez cegos enxergarem, fez o mudo falarem, fez o paralítico andar, fez a mão mirrada voltar à mão normal. Esse foi um milagre positivo do Senhor. E tem alguns estudiosos que tinham dificuldade de entender esta palavra, inclusive até mesmo para poder fazer o seu momento aí de teologia, porque o Senhor também fez um milagre negativo. Mas como, irmão Alexandre? Milagre negativo é, através da sua palavra, ele secou a figueira. E a palavra fala que a figueira secou imediatamente, da raiz até os seus ramos. E o momento que o Senhor dá o discernimento exatamente é esse. A raiz fala de Israel. E os seus ramos fala da igreja. Então, o Senhor não amaldiçoou a figueira, não porque ela não estava com fruto, até mesmo porque a palavra falava que não era época de fruto. Mas o Senhor amaldiçoou a figueira porque ela aparentava dar frutos. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque muitas vezes nós aparentamos alguma coisa que nós não somos. E isso o Senhor desagrada profundamente. E a palavra nos fala do contexto que a secura da figueira através da palavra, né? E uma árvore seca serve para quê? Uma árvore seca serve apenas para lenha. Apenas para se aquecer no fogo, né? Chegou o frio lá daquele momento e se aquece no fogo. A palavra desse texto serve para aquecer os nossos corações. Então, o que acontece? Quando Jesus colocou ali aquela palavra para a figueira, ele já sabia que a figueira não dava fruto. Ele já sabia que a figueira não era o momento dela dar fruto. Mas o que indignou o Senhor que ela aparentava dar fruto. Ou seja, ela fazia uma propaganda que não era. Ela falava coisas para as pessoas que passavam no meio do caminho que não era. E isso, a palavra nos fala que o Senhor teve fome, ou seja, o Senhor tem pressa que possamos dar fruto para o dia do arrebatamento. E precisamos entender isso. E o figo, ele tem uma característica muito interessante, é porque o figo, eu achava até pouco tempo atrás que o figo era uma fruta, mas o figo não é uma fruta. O figo é uma flor. Ele é uma infrutescência. Então, ele não desabrocha como uma flor, mas as flores ficam retidas dentro dele. Isso nos fala do quê? Do poder do Espírito Santo que tem que estar retido dentro de nós. E, irmãos, e essa palavra é tão solene, essa palavra é tão importante para nós, que precisamos hoje meditar. Precisamos hoje entender esse poder desta palavra para que hoje possamos sair daqui de uma forma revigorada, uma forma regenerada, uma forma transformada de coração e de mente. E a primeira lição que nós aprendemos hoje com essa palavra é uma publicidade falsa. Havia ali uma propaganda enganosa daquela árvore, né? E nós vemos
muitas coisas acontecendo. Às vezes vemos pessoas no nosso trabalho, às vezes vemos pessoas no nosso convívio, na nossa família, às vezes vemos pessoas, né? Admiramos pessoas no dia a dia que nos cercam, uma pessoa que sobressai das demais. E você fala assim, pô, que pessoa maravilhosa, pessoa que tem uma cultura, uma pessoa que tem um poder de Deus, uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, uma pessoa que tem uma santificação com o Senhor, mas é só aparência, meus irmãos. Quando o Senhor vai chegar nessa pessoa, cadê o fruto? Não tem. E isso muitas vezes te traz um certo desconforto, né? Não um desconforto espiritual, mas um desconforto mental, porque você às vezes precisa de uma palavra, você precisa de um momento com aquela pessoa, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, mas não tem. Não tem. E o interessante da palavra, Júlio, por favor, 1 Samuel 16, 6, 7. Fundamentar o que eu acabei de falar agora, viver por aparência. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, olha a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos que o Senhor não vê aparência, o Senhor não vê status, o Senhor não vê riquezas, o Senhor não vê culturas, o Senhor não vê diplomas, mas o Senhor vê o coração contrito com o Senhor. E isso é uma grandiosidade que o Senhor tem, porque Ele sabe que nós somos pó. Ele entende que nós somos limitados. Então, por isso que nós precisamos nos agarrar a Ele, para que não possamos viver de aparência, mas possamos viver a essência do Espírito Santo. Outra palavra que o Senhor também coloca, há pessoas que aparentam ser mais espirituais do que a outra. Isso daí, numa das igrejas, irmãos, eu tenho visto, das igrejas, antes de vir para cá, para Pedra Viva, eu andei em algumas igrejas procurando um aprisco, e o Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre falando, ó, não é aqui que eu te quero, não é aqui, e aí você vê determinadas coisas. No YouTube você vê coisas que você acha, nossa, que espiritual, mas daqui a pouco aparece um escândalo, e você observa determinadas coisas, um comportamento daqui, dali, e você pensa que, né, nossa, é espiritual demais, né? Mas por trás é só aparência. Você olha para a pessoa, nossa, Senhor, que bênção, mas o Espírito Santo fala que não deixa nada encoberto, que é as obras boas, que é a mais. Então o Senhor mostra. E essa semana estava conversando com uma pessoa que não tinha nada a ver em relação com a igreja, não tem nada a ver em relação a proximidades assim, com culto, com evangelho, nada disso. E ela estava falando sobre uma pessoa. E essa pessoa, sabe, é mesmo. Aí eu falei, deve estar magoada, deve ter levado pro coração, né? Aí no outro dia, aparece um irmão falando da mesma pessoa. Falei, ué, essa pessoa é tão bênção. Ou seja, a maneira espiritual, nada fica encoberto. O Senhor revela todas as coisas. E eu achava, e oro pelo Senhor para essa pessoa, que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha prosperá-la no trabalho, que o Senhor venha prosperar na sua vida secular, que o Senhor venha prosperar na sua vida familiar, que o Senhor venha abençoá-la de uma forma sobrenatural. Mas isso me chamou a atenção porque é exatamente o que eu precisava. Não precisava saber da vida da pessoa, mas eu precisava ter esse testemunho para melhorar a minha vida. Porque com certeza eu também já aparentei muito espiritual e eu não era espiritual. Eu só apresentava folhas, eu não apresentava frutos.
E a palavra do Senhor nos fala o seguinte, ó. Coloca aí, Julião, João 13, 37, 38. Que as pessoas que aparecem mais espirituais. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Ou seja, Pedro estava aparentando espiritual demais. Nossa, aí, Senhor, ó, a questão é a seguinte: eu dou a vida por ti. Mas nada daquilo, ó, era da boca para fora. Era apenas folhas, não tinha figo. Era apenas folhas, não tinha fruto. E o interessante da palavra também é que o Senhor aponta a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17. Aponta a igreja de Laodiceia exatamente como ele falou para Pedro. Ele fala assim: porquanto ou porque derramaram sangue de santos. Não, é 17, Júlio. Não, 3,17. Opa, desculpa, Júlio. 3,17. Obrigado. Senhor, o Espírito Santo falando a Laodiceia: pois dizeis, ou seja, a igreja de Laodiceia achava que era o máximo. Eu sou rica, eu sou poderosa, eu sou tudo de bom. Mas o Espírito Santo falava: estou rico e abastada e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, o Senhor tirou a cortina da aparência e mostrou exatamente a essência do que aquela igreja era. Ela era pobre, cega, nu. E ela se achava a melhor de todas as igrejas. E a segunda lição que nós temos aqui em relação a esta palavra é o seguinte: o que atrai as pessoas na nossa vida? O que atrai a pessoa na sua vida? O que atrai as pessoas na minha vida? É o que eu falo ou o que realmente eu sou? É o que eu faço para agradar a B ou C, ou realmente eu faço aquilo que é orientado pelo Espírito Santo? Então fica essa reflexão para a igreja. O que atrai as pessoas na nossa vida? São as minhas folhas, que não servem de nada? Ou é o fruto que o Senhor precisa ver, o Senhor precisa olhar, porque Ele tem fome, Ele tem pressa. A palavra fala que o Senhor tem fome, e essa fome nós traduzimos que o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa de arrebatar a igreja. Hoje nós vemos um mundo totalmente caído, com as ideologias do inferno, coisas terríveis acontecendo, todas as instituições contaminadas, e o Senhor tem pressa de tirar a igreja deste mundo. Mas antes de tirar a igreja deste mundo, Ele precisa que as pessoas tenham fruto. E nós vamos entender isso mais à frente. E a segunda lição que essa palavra nos traz hoje é o seguinte: o Senhor faz uma análise minuciosa sobre as nossas vidas. No momento que o Senhor viu a figueira de longe, porque a palavra fala que viu a figueira de longe, ou seja, a figueira chamava a atenção, ela estava no meio do caminho. O que significa estar no meio do caminho? Estava no dia a dia. As pessoas passavam para lá, passavam para cá, a vida continuava, as pessoas se casavam, as pessoas namoravam, as pessoas saíam, as pessoas estudavam, as pessoas faziam uma vida normal, e aquela árvore estava lá, mostrando aquela beleza que não tinha. Então o Senhor fala o seguinte: Ele chega para a árvore e vai procurar entre as folhas. Com certeza o Senhor já sabia que não teria frutos, mas para trazer um estudo, para trazer uma compreensão, para trazer uma transformação ali para o discípulo, aquelas pessoas que estavam ali ao lado, com certeza Ele examinou cada galho, cada momento, e não viu uma fruta, não viu um fruto. E eu falo, meus irmãos, o Jesus, o nosso Salvador, tem o direito, Ele tem o direito de ver o fruto em nós. Porque nós somos enxertados nele. Existe a seiva que corre nas nossas veias, que é a seiva de Cristo, é uma seiva de vida.
uma seiva que corre de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Então, o Senhor tem esse direito, e nós não podemos negar esse direito ao Senhor. Por quê? Eu te explico por quê. Nós temos a palavra, uma palavra revelada. Todo dia nós temos a palavra revelada. Tanto que o Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença do Senhor todos os dias, principalmente aqui nos cultos de terça, de quinta, domingo. E eu creio profeticamente que teremos os mais cultos futuramente, em nome de Jesus. Então nós temos tudo para dar fruto. E por que nós não damos fruto? Então o Senhor nos examina, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, irmãos. Não adianta, não pensa que o Senhor não sabe, porque o Senhor sabe. O Senhor sabe como você deita, como você levanta. O Senhor sabe se você fez aquilo de uma forma para ajudar o irmão ou para prejudicar o irmão. O Senhor sabe que você falou mal de uma pessoa A, B ou C. O Senhor sabe se você ora para aquela família ou não. O Senhor sabe se você ora para aquele irmão ou não. O Senhor sabe de tudo. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Nada é escondido aos olhos do Senhor. E isso nos mostra que o Senhor está atento a tudo e a todos, né? E a palavra nos fala o seguinte: as pessoas que admiram as minhas folhas ou admiram os meus frutos. O Senhor sabe da nossa essência, mas as pessoas não sabem. Eu não sei o que está passando no coração do irmão agora. Pregando aqui, eu não sei o que está passando no irmão ali, da irmã, não sei. Às vezes está ouvindo uma palavra ali, o Espírito Santo, você fez aquilo lá, lá atrás, lá no teu trabalho, ou você fez aquilo lá com uma pessoa, ou você fez lá com o teu filho, ou você fez lá com a tua filha, ou você fez lá com a tua esposa, não importa, mas o Senhor conhece o coração de cada um. E as pessoas nos admiram como? Nos admiram pelas nossas folhas, que não serve para nada, neste contexto, ou o Senhor nos admira, ou as pessoas nos admiram através do fruto. Quando a pessoa chega: meu irmão, eu preciso falar contigo. Claro, irmão, eu estou com essa necessidade aqui. O Espírito Santo vai lá: irmão, é isso. Ou quando você vai fazer um gabinete com um pastor orientado pelo Espírito Santo, pastor cheio do Espírito Santo ali no gabinete: irmão, é isso, faz isso, pega aquilo, espera, anda, para, continua, estuda, não importa. O Espírito Santo, ele vai trazer essa dinâmica para cada um de nós. Então, depois de fazer uma publicidade falsa, uma análise minuciosa, nós vamos para a terceira lição e a última. O culto vai ser curtinho, irmão. O culto vai ser bem curtinho. Eu acredito que amo o culto, independente se é longo ou se não é longo. Mas eu acredito também que quando o leproso chegou lá para Jesus e se prostrou e falou assim: Senhor, se tu puderes, tu pode me curar. Ele falou: quero, seja curado. Eu acredito que o culto não demorou 2 minutos para aquele homem. Não deu 2 minutos. Aquele povo que estava ali vendo tudo, o culto não demorou 2 minutos, mas mudou toda uma vida daquele leproso e mudou toda uma vida daqueles homens que estavam ao redor. Então não é no muito falar, mas é pela atuação do Espírito Santo, amém? Então, terceira lição que nós temos dessa figueira, uma lição de condenação eterna. Isso daí, meu irmão, é um momento muito solene. É um momento que o Senhor vai chegar no dia do juízo, onde Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o injusto do justo. Ele vai separar o infiel do fiel. E isso, irmão, é um momento tão solene, tão sublime e tão, vou botar pesado, não pesado no sentido de pesar nos nossos ombros não, mas profundo, melhor dizendo, profundo. Esse momento é tão profundo
que precisamos entender uma palavra aqui que o Senhor vai falar agora. Não é Carlos Alexandre que está falando, não. É o Espírito Santo que vai falar agora. O Senhor não amaldiçoou a figueira. A palavra fala que ele amaldiçoou, mas na realidade ele não amaldiçoou a figueira. Ele só falou para a figueira assim, ó: você que não quer dar fruto, então fique como estás. Ou seja, o Senhor não amaldiçoou. No dia do juízo, não vamos pensar que o Senhor no dia do juízo vai chegar a Carlos Alexandre: você fez isso, 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 nossa, você está perdoado. Ó, tá aqui, ó. Você fez isso, você não deu fruto, mas, ó, fui contigo, hein? Eu te conheci desde o ventre, vem aqui. Nada disso. No dia do juízo, o Senhor vai falar assim, ó: você não deu fruto nenhum durante a sua vida toda. Então fique como estás. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Que palavra pesada, né, irmão? Então o Senhor não amaldiçoou a figueira. Ele só falou: fique como estás, porque você já é amaldiçoada, porque você já não dá fruto. Isso é muito pesado, irmão. É uma palavra que não é palatável, né? Queríamos ouvir uma palavra que: Senhor, o Senhor é uma bênção, o Senhor vai curar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai abrir porta, o Senhor vai transformar pessoas. Mas essa palavra que eu preciso ouvir, irmão, essa semana. Não estou pregando só para a igreja, não, estou pregando para mim. Eu preciso ouvir, porque tem muitas coisas que faço que são folhas, não são frutos. E eu preciso de um reposicionamento, eu preciso de uma transformação. E só quem pode fazer essa transformação é o sangue de Cristo. É o Cristo Jesus, aquele que foi na cruz do Calvário derramar nossas vidas, para que eu e você possamos ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos lá, Mateus 13, 30, para fundamentar aquilo que foi falado agora. Olha que o Senhor fala através da parábola, e da parábola ele sempre trazia um ensinamento: deixai-os crescer junto até a colheita. O Senhor está falando de quem? Do joio e do trigo. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. Aquele que não dava fruto, aquele que vivia de aparência, ó, sai. Aquele que dava fruto, que vivia com a sua dificuldade carnal, o seu reconhecimento, que era limitado, mas que dava fruto, que estava ali, totalmente entregue ao Senhor. O Senhor: vinde, bendito do meu Pai. Possuirei o reino que por herança eu preparei para ti. Então o Senhor fundamenta, através dessa parábola da figueira, através desse fato da figueira seca, ele reporta a Mateus que o joio, aquele que vive de aparência, e o trigo, aquele que dá fruto, serão separados no dia do juízo. Vamos lá, Julião. E a pergunta que o Espírito Santo faz à igreja agora: se Jesus desse a cada um de nós a sua sentença, qual seria? Esse é o momento de reflexão, irmão. Se o Senhor parasse agora, nós acreditamos pela fé que o Senhor está no meio de nós, porque onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E o Espírito Santo também está aqui. Se o Senhor Jesus para agora, o Espírito Santo vem aqui, neste momento eles param tudo e julgam cada um de nós, nosso coração, qual sentença nós estaríamos? Sentença do joio ou a sentença do trigo? Isso é um momento, irmãos, que é muito formal. É um momento que vai decidir a nossa vida eternamente. Ou eternamente para o sofrimento, ou eternamente para o regozijo. Então, nós temos, no dia a dia, na luta do dia a dia, nós temos que ser transformados, e nós só vamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar
o Espírito Santo de Deus, precisamos buscar o batismo com fogo, nós precisamos buscar a palavra, nós precisamos buscar a presença do Senhor a cada dia, porque o mundo não brinca de ser mundo. O mundo cada dia mais está fustigando as nossas vidas. E só não sentimos isso porque existe uma proteção do Senhor nas nossas vidas. Existe a proteção do Espírito Santo, existe a proteção dos anjos. Eu estava vendo essa reportagem essa semana, um fato que aconteceu, um crime que aconteceu no Ceará, um crime bárbaro contra uma pessoa. E os dois criminosos, ou suspeitos de crime, né? Que agora não pode chamar de criminoso porque não foi sentenciado e julgado, transitado e julgado. E chegou lá na audiência de custódia, matou, fez lá o que tinha que fazer com a pessoa, torturou, cortou a pessoa toda. E a juíza absolveu os dois criminosos. Porque, segundo a sentença da juíza, a gente não está aqui para questionar sentença de ninguém, a gente está aqui. Eu só estou comentando fatos que acontecem no dia a dia, isso está publicado no jornal. Segundo a profissional do direito, os dois não ofereciam perigo à sociedade e fizeram uma barbárie com essa pessoa. Ou seja, irmãos, o mundo já está contaminado. O mundo, não adianta mudar para A, para B, mudar fulano para governo, não adianta, irmãos. Só o recurso que temos, e graças a Deus que temos esse recurso, chama Espírito Santo de Deus, chama Jesus Cristo o Nazareno, esse que vai fazer um reinado justo, que vai vir arrebatar a igreja, vai julgar um por um e vai fazer um reinado justo, onde que não teremos mais sofrimento, não teremos mais dores, não teremos mais lágrimas, não teremos mais tristezas, enfim, nós teremos uma vida plena com o Senhor. E neste momento desta palavra, quando vem a condenação eterna, nós entendemos agora qual a diferença de Caim e Abel. Por que Deus rejeitou Caim? Porque era aparência. Aquele fruto todo que ele colocava ali naquele momento era só um fruto de boca, um fruto de suor, aquilo que vem da carne. Mas Abel não. Abel entendeu que ele precisava ter essência. Ele foi lá e cortou o cordeiro, aquilo que é essência, aquilo que é o sangue de Cristo. Essa é a essência que nós precisamos para chegar no santuário do Pai. Por isso que o Senhor rasgou o véu de cima a baixo. A palavra fala que o Senhor rasgou o véu de cima a baixo, não de baixo para cima. Por quê? Porque existe um projeto de salvação para cada um de nós, do céu para a terra. Por isso que o Senhor enviou seu Filho Jesus para nos abençoar com a vida eterna. E se acontecer determinadas coisas na nossa vida, às vezes nós não conseguimos um determinado fator, às vezes não conseguimos determinadas coisas que nós queremos, às vezes acontecem determinados fatos, porque fala que o dia mal vem, isso é normal acontecer com qualquer um. Até com os mais poderosos, o dia mal vem, né? Mas o importante é que nós temos a plenitude da salvação em Cristo Jesus. Isso que é a maior alegria do povo da igreja, irmãos. É a eternidade. Não é carro, não é apartamento, não é dinheiro, não é conta bancária, não é nada disso, porque o Senhor provê a cada um aquilo, o sustento do dia a dia. Mas a alegria do povo é a salvação eterna, louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que nós entendemos Abel e Caim. Caim, aquilo que era da carne, aquilo que era suor, o Senhor não queria aparência, o Senhor queria essência, aquilo que é do sangue, aquilo que é do DNA, aquilo que é do desoxirribonucleico, né, do DNA. Então, por isso que o Senhor fala, busque-me de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Ou seja, Ele quer a sua gênesis, Ele quer tudo de você. Ele não quer uma parte, Ele quer tudo. E também entendemos por que Marta e Maria teve uma diferença muito grande quando Lázaro, né, morreu. Marta chegou para Jesus, pô, Senhor, se eu estivesse aqui, ele não morreria. Pô, Senhor, tudo que o Senhor pede a Deus, o Deus faz pelo Senhor. Mas ela não reconhecia que Jesus era Deus, era o próprio Deus reencarnado em carne ali.
O próprio Deus ali estava falando com ela e ela estava tão absorvida nas circunstâncias ali que o Senhor, Marta, acalma o teu coração. Lázaro vive, ele só dorme. Mas Maria não. Maria, quando chegou lá, Senhor, se o Senhor estivesse aqui mais um tempo, Senhor, meu irmão não teria morrido. E ela estava tão consternada e o povo que estava com ela estava tão consternado que ela chorou. Não aguentou a aflição. E o que Jesus fez com ela? Jesus chorou. É o versículo mais pequeno da Bíblia. É o mais pequenininho. É o pequeno. Jesus chorou. Ou seja, Jesus teve intimidade com Maria, o que ele não teve intimidade com a Marta. Ou seja, ele teve essência com a Maria, porque Maria entendeu que o poder vinha do próprio Senhor. Ela entendeu que o milagre da ressurreição vinha do próprio Deus. Ela entendeu que precisava se prostrar aos pés do Senhor quando estava lá na casa, enquanto a Maria estava preocupada em fazer comida, em lavar a louça, em limpar a casa. Maria estava preocupada em estar aos pés do Senhor. Aí nós entendemos: buscais o reino e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. E Maria entendeu isso, Maria entendeu a essência, o projeto de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, que essa mensagem fique para nós, que possamos sair de uma forma transformada neste culto. Mas aquelas pessoas, como eu, que não deram fruto, ou estão com dificuldade de dar frutos, existe uma salvação para nós, irmãos, chamado Cristo Jesus. Por gentileza, Júlio, Números 17, 8. Olha o que o Senhor faz. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e davam amêndoas, davam fruto. Essa palavra fala que a vara de Arão estava seca. Mas assim, no momento que ele colocou lá na frente dos testemunhos, na medida que Moisés orientou aquela vara para colocar naquele momento, o Senhor fez um milagre da restauração. Assim como Ezequiel também, aquele vale dos ossos sequíssimos, o Senhor fez um milagre de trazer a vida, de dar fruto, de dar aquela restauração para aquele povo. Por gentileza, Júlio, Lucas 13, versículo 6, para terminarmos. Então Jesus proferiu o seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Por gentileza. Pelo que disse a viticultor, algumas palavras tá vinheteiro, né? Que cuida da vinha. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Olha só, há 3 anos, falando sobre o quê? Falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles trabalhando o tempo todo na nossa vida, trabalhando, muda, se conserta, para, não faz, não vem, frequenta, participa, mas não demos fruto. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, ou seja, teve uma ordenança para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ou seja, porque a figueira está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Por gentileza, Júlio. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Ou seja, quem é esse viticultor? O próprio Senhor Jesus. Deus já deve ter falado: ó, não tem jeito, hein? Vamos dar um jeito nessa figueira aí. Mas o Senhor, através da sua infinita misericórdia, fala que a misericórdia dele é infinita. Ele fala assim: Senhor, Pai, ó, olha a minha mão. Foi por você. Foi por mim. Então, nós temos agora, irmão, o momento de reposicionar com o Senhor. Convido a igreja a se colocar de joelhos, aqueles que puderem. Aqueles que não puderem, se coloquem de pé.
de joelhos, porque todos aqueles que buscaram o Senhor, buscando uma misericórdia do Senhor, se prostraram diante do Senhor, não ficaram de pé, eles se prostraram diante do Senhor, buscando autoridade e buscando submissão ao Senhor. Convido o pastor a ficar de pé. O pastor vai impor as mãos e vai orar para a igreja. Meu Deus, o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos orientando nessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor depositou uma confiança em nós, Senhor. Eu creio que o Senhor tem expectativa em cada um de nós. Senhor, que nessa manhã, Senhor, o convencimento do Teu Santo Espírito venha pulsar em nós. Que nós possamos, meu Pai, através dessas palavras proferidas pelo diácono, nós viemos refletir sobre a missão que o Senhor confiou a nós, Senhor. Em que grupo nós estamos, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por o Senhor chacoalhar cada um de nós nessa manhã, espiritualmente falando. E que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos posicionar da forma que o Senhor deseja, Pai. Essa porta está aberta esses anos, Senhor, porque o Senhor tem verdadeiramente uma expectativa de salvar almas através de nós. Que nós possamos nos comprometer mais com o Teu reino, para que nós possamos, através de nossas vidas, gerar frutos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Cante para Deus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Cante, estou no meu jardim, tranquei a porta, reguei com minhas lágrimas, gotas. Com toda a força cante, Senhor. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho, perca o brilho. Não quero não, Senhor, não quero que o desejo de Te adorar, o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata.
mãos lá no alto, cante. Te adoro, eu te adoro. Peça isso, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Oh, vem sobre mim, Senhor. Cante, te adoro. Eu te adoro. Pedra viva, cante, vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata. Eu quero ser teu bom perfume. Com as mãos lá em cima, vamos adorar o Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu meu prazer é te louvar, meu prazer nos atos do Senhor, meu prazer é viver onde flui o amor. Pedra viva, cante, pra te adorar, Rei, foi que eu nasci. Meu prazer, meu prazer é estar na casa de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Igreja querida, Deus, por nos amar, trouxe essa orientação para todos nós. Isso nos chama a ter uma comunhão com Deus de mais intimidade. Quando eu iniciei a minha caminhada com Deus, eu fui exortado numa mensagem que eu estava examinando a Escritura, aonde o próprio Deus falou fundo, lá fundo, na minha alma, que Ele não está procurando adoradores. Ele não está procurando aparência. Estou me arrepiando. Ele não está procurando adoradores. Isso tocou muito em mim há 29 anos atrás. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Adoradores com essência, conforme foi transmitido aqui. Então, querido ou querida, uma reflexão. Uma reflexão. E nós precisamos adorar a Deus com a nossa existência. Com a nossa existência. Cada atitude de fé, cada renúncia, você está gerando na dimensão espiritual um propósito de adorador, não, verdadeiro adorador. Quando você abre mão de uma própria vontade, que é interessante para você, para realizar a vontade de Deus, você está no grupo dos verdadeiros adoradores. Obrigado, Deus, pela vinda do meu irmão, da minha irmã aqui presente. Que o Senhor possa, através da sua infinita compaixão, Senhor, realizar o teu realizar nessa semana que está começando hoje. Que haja um rebuliço na dimensão espiritual, na vida do teu filhinho, da tua filhinha. Em nome de Jesus. Continua, Pai, continua cuidando de nós, através da sua proteção onipotente. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor gerou nesse lugar, através dessa palavra.
palavra que o Senhor gerou no coração do teu filho Diácono Carlos Alexandre para trazer para a tua igreja. Que nós possamos sair daqui para refletir. E que grupo nós estamos? Dos adoradores ou dos verdadeiros adoradores? Deus abençoe um excelente retorno em nome daquele que nos ama, Jesus. Eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Sol, Fá, pra te adorar.